Hoje nós iremos contar a história de vida de Jeff Bezos. Ele é multibilionário, é dono da Amazon, é fundador da Blue Origin e comprou o conceituado jornal Washington Post, entre outros investimentos. Ele está no topo e disputa sempre a primeira posição de homem mais rico do mundo. Jeff nasceu no dia 12 de janeiro em 1964 no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O nome da mãe dele é Jacqueline e quando Jeff nasceu, ela era muito nova e tinha casado com um homem chamado Ted, que é o pai biológico do Jeff. Pouco tempo depois que o Jeff nasceu, esse cara simplesmente foi embora e abandonou a família. Após 3 anos sozinha, a Jacqueline se casou com o Mike Bezos e teve mais 2 filhos. O Mike era um imigrante cubano e adotou o Jeff, que na época estava com 4 anos, e lhe deu o seu sobrenome Bezos. A empresa que o Mike trabalhava o transferiu para Houston, no Texas, e ele se mudou com a família para lá, onde coincidentemente morava também os avós maternos do Jeff. O avô do Jeff tinha um rancho no Texas e o pequeno Jeff passou dos 4 aos 16 anos todos os verões nesse local. Enquanto seu avô trabalhava, ele ficava brincando e se divertia muito por ali. Já na adolescência, ele ajudava e trabalhava em tudo que fosse necessário, seja na criação de gado, conserto de cercas, encanamentos, enfim. O Jeff aprendeu muitas coisas ali e ele cita que o avô dele o ensinava que, independente da área, da profissão, quando havia um problema, sempre tinha uma solução e que era só descobri-la. Em 1980, com 16 anos, Jeff conseguiu um trabalho de verão no McDonald's e ele diz que ficou obcecado com a automação de trabalho e com o gerenciamento de pessoas e que o gerente dele naquela época era excelente, porque ele gerenciava um monte de adolescente, deixando um ambiente muito bom, com um trabalho acelerado e divertido, e que essa experiência no McDonald's foi muito importante para o desenvolvimento profissional dele no futuro. Em 1986, Jeff se graduou na Universidade de Princeton com formação em Engenharia Elétrica e Ciências da Computação. Com essa formação, ele foi convidado para trabalhar numa empresa chamada Fytel, que é uma empresa na área de telecomunicações, onde chegou ao cargo de diretor. E depois desse tempo, ele entrou na DHL, que é uma empresa de gestão de investimentos, onde chegou a ser vice-presidente sênior. Em 1993, ele se casa com uma mulher chamada Mackenzie. Inclusive, desse casamento eles tiveram 4 filhos. Mas beleza, em 93 ele se casou e está com a vida tranquila, estabilizada, morando em um lugar legal, com um trabalho bacana. E nesse cenário estável, ele viu uma pesquisa que a internet estava crescendo 2.300% ao ano, isso em 94. Jeff diz que nunca tinha ouvido ou visto nada com crescimento desses e que mesmo que o uso da internet naquele momento ainda era muito pequeno, com esse crescimento tão rápido, significa que a médio e longo prazo o crescimento seria gigante. Então nessa época ele tinha 30 anos de idade, estava casado há cerca de 1 ano, e então para aproveitar o time e essa onda do crescimento da internet, Jeff pensou em montar um negócio online. Com isso, ele começou a fazer uma lista de produtos que ele poderia vender na internet, e nessa lista, nessa procura do que fazer, veio a ideia de ter uma livraria online, com milhões de opções de livro, algo quase impossível de se fazer fisicamente. Ele ficou empolgado com essa ideia e resolveu investir nesse negócio. Mas antes disso, ele chamou a esposa dele e explicou a ideia da livraria online e disse que queria sair do trabalho para desenvolver o negócio. A Mackenzie, esposa dele, gostou da ideia e aconselhou ele a seguir em frente. Nessa época, ele ainda trabalhava na DHL, que é essa empresa de finanças em Nova York. Então, ele marcou uma reunião com o chefe e contou sobre o plano de criar uma empresa e vender livros pela internet. O chefe o levou para fazer uma longa caminhada no Central Park, ouviu a ideia do Jeff e disse que parecia ser uma ideia muito boa, mas para alguém que não tivesse um bom emprego. Assim ele pediu para que o Jeff pensasse durante 48 horas se ele realmente queria sair do trabalho. O Jeff tinha um bom emprego, uma carreira estável, tinha estabilidade, mas mesmo com esse cenário confortável, ele decidiu sair do trabalho e abriu o seu próprio negócio. Naquele tempo, as listas de buscas online ainda ocorriam por ordem alfabética. Então o Jeff queria ter a vantagem
de aparecer nos primeiros lugares. Assim, ele escolheu o nome da Amazon e também baseado no rio Amazonas, que é o maior do mundo. Como ele não tinha capital o suficiente para começar o negócio, ele convenceu seus pais a investirem cerca de $245 mil no seu negócio. Assim, para iniciar, ele saiu de Nova York e se mudou para Seattle. No início, a Amazon foi montada em sua garagem e tinha 10 pessoas, incluindo ele, e a maioria era engenheiro de software. A ideia principal da Amazon naquele momento era construir uma seleção universal de livros com um preço bem em conta para o cliente. No ano de 1997, a empresa tinha 125 funcionários e estava faturando milhões de dólares em vendas por ano. Foi quando a Barnes & Noble, uma grande livraria varejista que é bem antiga nos Estados Unidos, fundada em 1873, abriu seu site para competir com a Amazon. Com esse acontecimento, todas as manchetes da imprensa noticiavam que a Amazon estava prestes a ser destruída por essa empresa, porque a Barnes tinha uma estrutura muito maior, um faturamento muito maior, tinha 30 mil funcionários e, comparando até pelo tempo também, a Barnes era gigante e a Amazon era minúscula. Então as notícias nos jornais e muitos investidores comentavam que a Amazon não teria como competir com ela e por isso ela tinha um grande risco de quebrar. Então nesse cenário, boa parte dos funcionários da Amazon ficaram assustados e preocupados. Com isso, o Jeff convocou uma reunião geral com 125 funcionários e instalou o conceito da Amazon de buscar a satisfação máxima do cliente. Eles reforçaram o suporte, buscando resolver todos os problemas que os clientes tinham de forma muito rápida e criando meios de satisfazer e encantar mais o cliente do que o concorrente. Dessa forma, a Amazon não somente sobreviveu, como cresceu mais ainda. Depois de um tempo, a Amazon estava indo bem e Jeff resolveu de alguma forma ampliar as vendas da empresa. Então, buscando alguma ideia, ele enviou e-mail para 1000 clientes escolhidos aleatoriamente e nesse e-mail ele perguntava: o que você gostaria de nos ver vender? Apareceram inúmeras respostas inusitadas, como um limpador de para-brisas, por exemplo. Foi aí que Jeff teve um insight. Através da Amazon nós podemos vender qualquer coisa. E com isso, ele teve a ideia de ter diversas opções de produtos na plataforma. E aí, meu amigo, com o passar do tempo, a Amazon foi subindo com um crescimento exponencial, vendendo livros e outros produtos como eletrônico, roupa, brinquedo, remédio, acessórios para carro. É bizarro, os caras vendem de tudo. Atualmente, a Amazon é uma das maiores empresas do mundo e é o segundo maior empregador privado nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de funcionários. A maior parte da riqueza do Jeff veio da Amazon e de seus lançamentos com ela, mas ele tem outros negócios. Ele foi um dos responsáveis pelos investimentos iniciais para a criação do Google em 1998. No ano de 2000 veio a Blue Origin, que é uma empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, e ele colocou $1 bilhão do seu próprio capital nesse projeto de uma forma assim muito entusiasmada. Ele diz que quer construir uma infraestrutura espacial para que as próximas gerações aproveitem os seus recursos. Ele também possui vários investimentos empresariais que são gerenciados pelo grupo Bezos, como a Unity Biotechnology, onde a missão é desenvolver medicamentos para retardar o envelhecimento, e em 2013 ele comprou o jornal Washington Post. Ele investiu parte da fortuna em ações da Uber, do Airbnb, do Google, do Twitter, entre outros inúmeros investimentos. E mesmo com o divórcio dele da Mackenzie, que inclusive foi considerado o divórcio mais caro da história, porque rolou muita grana e tal, até o momento da gravação desse vídeo, porque sempre tem umas mudanças na lista, o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo e está com patrimônio batendo em quase 200 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Então, meus amigos, essa é a vida de Jeff Bezos. Se você gostou do vídeo, deixa um like e coloca aqui nos comentários uma sugestão de qual empresa ou empreendedor que você quer ver a história aqui no canal do Negócio Pleno. Ficamos por aqui, até a próxima e tchau!